Pronto, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos começando. Espero que tenha dado para tomar o cafezinho. O pior é que o meu ainda vou pegar já já. Isso aí para outra coisa. Eu fico devendo. Enfim, faz até mais de uma semana que a gente não se vê, porque a última aula, Anne conseguiu, né? Eu fiz aquela troca com ela. E aí ela deu a aula toda e como é que chama? Mas aí a gente não está prejudicado em nada, porque a gente já estava adiantado, então a gente meio que regularizou a situação. Mas, aproveitando que faz esse tempinho que a gente não se vê, é, vamos relembrar algumas coisas que a gente viu, né, nas aulas anteriores. Aulas anteriores, a gente começou, já estava, assim, já entrou no processo de falência. A gente começou com recuperação judicial, já passou por ela, e a gente entrou nesse processo de falência. E a gente relembrou um bocado de coisa da recuperação. Por quê? Porque o foro competente é o mesmo. É, assim, os legitimados para pedir a falência, né? Existem mais pessoas agora, mas também tem as mesmas que podem pedir a recuperação judicial. A nomeação do administrador judicial agora, sendo que aí tem uma diferença grande, né? Com a função do administrador. O administrador agora ele vai tomar a frente da situação. Na outra situação, na recuperação judicial, ele fica mais fiscalizando. Agora não, ele vai entrar, vamos assim, ele vai assumir a frente aí da história. E eu falei para vocês, só para relembrar mesmo, aquela história do despacho de prosseguimento. Né, que a partir do despacho de prosseguimento, vocês sabem, é o despacho que dá continuidade aí ao processo de falência, surgem aí aqueles dois prazos que eu falei que correm em paralelo. 60 dias para o devedor apresentar. Oh, foi mal. Eu confundi agora com recuperação judicial. Viajei na maionese, que eu me distraí aqui. No caso aqui, não tem despacho de prosseguimento. Viajei na maionese total. Volta, deleta. Como é que chama? Acontece agora, vamos para o processo de falência. Que como eu falei, me distraí. Poxa, isso é a fome, rapaz. Vamos voltar para os eixos. Então, processo de falência. Então, não tem espaço para o segmento, não. Agora, o juiz ele recebe o pedido e ele vai ver, né, se ele vai acolher o pedido ou não. Pronto. E aqui eu já vou pegar agora o embalo e já vou entrar agora no assunto que a gente vai começar a ver na aula de hoje. Que a gente está justamente nesse ponto. Foi feito o pedido de falência. A gente já viu aqueles critérios todinhos que permitem o pedido de falência, né? Pontualidade justificada, execução frustrada e atos de falência. Eu já expliquei o que é cada um, o que precisa cada um ter e etc. E aí você faz o pedido de falência, né, para o juízo, o juízo do foro do principal estabelecimento, e agora o juiz ele vai receber o pedido para saber se o cabo vai falir ou não vai. Só quem pode decretar a falência de um empresário é o juiz. Entendeu? Não existe falência extrajudicial. A gente tem até recuperação extrajudicial, recuperação extrajudicial, mas não existe falência extrajudicial. Só o juiz é quem pode decretar. Então o juiz recebe o pedido e aí o que acontece quando ele recebe o pedido? É um princípio para todo tipo de procedimento. Para todo tipo. Posso até chegar a ser tão abrangente assim. É o contraditório, né, que vai entrar agora. Ou seja, o juiz vai dar, sim, permissão agora para o empresário falar, né, sobre o pedido de sua falência, né, e por aí vai. Um parênteses agora, que eu pensei assim quando eu falei que em todo procedimento, todo processo tem o contraditório. Eu parei assim a pensar por quê? Porque algumas vezes o contraditório, agora estou falando em termos processuais, né, nem empresariais. Algumas vezes o contraditório ele é diferido, ou seja, ele é postergado para um momento posterior, mas ele não é suprimido. É o caso aí da cautelar inaudita altera paz, aquela coisa sem ouvida da parte contrária. Já estudaram isso, eu não vou revisar isso não. Não é para todo mundo assim, né? Ótimo. Então pronto. Aí é o caso do juiz, ele já conceder a liminar, nesse caso aqui para cautelar especificamente, e sem nem ouvir a parte contrária. Tem todos os requisitos, aquela coisa toda,
Mas aí você diz, então o contraditório foi eliminado. Não, ele foi diferido, ele foi postergado, foi para um momento posterior. Mas vai haver sim um contraditório. Vamos voltar para a parte empresarial. Focando agora no processo de falência, eu falei que agora vai ser a hora da contestação, né, para o falido. Falido, né, nessa altura ele ainda não é falido. Para o empresário ele poder contestar aí, se pronunciar sobre o pedido de falência contra ele. Essa contestação, ela tem um prazo de 10 dias, ou seja, uma vez que o empresário é citado, são 10 dias para para contestar. Já me perguntaram na aula passada, acho que foram vocês, se é dias úteis. Eu diria que sim. Por que eu diria que sim? Porque a lei de falência não faz menção nenhuma ao contrário, mas o Código de Processo Civil novo fez essa alteração, então eu contaria como dias úteis, porque continua sendo um procedimento, né, de certa forma, processual. Mas eu até aconselho, se vocês tiverem um processo de falência, porque sabe que tem juiz que pensa de um jeito, outro que pensa de outro, aí vocês só tiram uma dúvida com ele, pode ser até com o pessoal da secretaria. O pessoal da secretaria, às vezes, já sabe a cabeça do juiz, essas coisas. Enfim, mas eu conto dias úteis. Né? Enfim, 10 dias para contestar. E aí, o empresário que tem o pedido contra si, ele pode sim argumentar. Aí tem um artigo na lei 11.101, que é a lei de falência, que menciona lá as hipóteses, vamos dizer assim, não as hipóteses, mas as matérias que o empresário ele pode alegar. É o artigo 96 da lei de falência. Contada da juntada da citação. Entendeu? Você é citado e aí é a juntada lá nos autos, que a partir da juntada que conta aí como é que chama? O prazo. É sempre essa parte da juntada. Acho que vocês sabem que é sempre na hora que está nos autos, né, ou da publicação, se for o caso, né, dependendo aí do despacho, do momento, que é contada o prazo, a partir desse momento. Agora, o que eu estava falando? Sim, o artigo 96, ele indica lá as matérias que podem ser alegadas em defesa do empresário. Beleza, isso é contestação. Já já eu vou falar mais sobre ela. Mas a lei ainda previu uma outra situação. Quem entrou, por favor? Porque eu não quero me atrapalhar com esse negócio. Mas beleza. Que eu estava aqui mexendo. Aí, sim, aí eu estava falando que a lei, ela permitiu agora uma outra situação que pode terminar extinguindo o processo de falência, sem a falência ser decretada. Esse é o ponto X. Né? Extingue o processo de falência sem a falência ser decretada. Ou seja, denega o pedido de falência. Que hipótese é essa? Essa hipótese é chamada de depósito elisivo. De novo, depósito elisivo. Através do depósito elisivo, o pedido de falência ele é, né, extinto, e aí o empresário não tem sua falência decretada. Aí que danado é depósito elisivo? Puxa, que viagem essa mesmo. O computador fechou. Irmão, que frescura. Mas vamos lá, eu vou seguindo sem... Tomara que meu computador não tenha dado crédito de vez. Beleza. Aí o depósito elisivo, ele, como é que chama? Ele extingue o processo de falência, mas de que forma? Vamos supor aqui que eu seja empresário, eu, César, sou empresário. Aí eu estou devendo, aquela história, eu estou devendo, sei lá, 80 mil reais para uma pessoa, né, e tal. Aí eu não pago, a pessoa vai lá, protesta o título, 80 mil reais já passa daquele dos 40 salários mínimos, protesta o título, eu não pago também, e aí ele vai e pede minha falência. Quem pediu minha falência foi esse credor de 80 mil reais, entendeu? Ele é quem está movendo o pedido de falência. Aí eu pego e faço o seguinte, eu pego e deposito os 80 mil reais, ou seja, eu deposito a quantia que eu estou devendo a ele, e aí ele recebe essa quantia, obviamente, e pronto.
processo é julgado extinto. Isso é o depósito elisivo. Você deposita, você é empresário, deposita a quantia vamos dizer assim, a quantia daqueles que estão movendo a ação contra você ou daquele que está movendo a ação contra você. Você não deposita o dinheiro de todo mundo, não. Você só deposita, né, o crédito daquele que está movendo a ação contra você. Nesse caso que eu disse, o cabo tem 80 mil reais contra mim, eu deposito esses 80 mil. Aí os outros credores? Não, os outros credores ficam sem nada ainda. Isso é o depósito elisivo, frisando isso aí, isso é o depósito elisivo. Através do depósito elisivo, o processo ele é julgado sem mérito. Ele não é nem julgado, mas ele é extinto sem mérito, entendeu? O processo já vai ser extinto com certeza sem mérito. Agora, você pode também contestar, que eu comecei a aula falando sobre isso, né? Eu falei da contestação. E a contestação, obviamente, vai julgar o mérito da situação. E pode contestar sem problema nenhum. Agora, vamos aprofundar mais um pouquinho a situação. Vamos supor que eu sou empresário, tem esse cabo que tem um crédito contra mim de 80 mil reais, que ele, como é que chama? Ele agora está pedindo minha falência, aquela história toda, ele protestou para lá. Eu não quero ter minha falência decretada de jeito nenhum, eu não quero. Então, o que é que eu quero? O que é que eu posso fazer? Eu posso depositar os 80 mil reais lá em juízo e contestar. Aí, para que adianta? Eu digo, porque eu quero que esse argumento que ele gerou contra mim, né, que ele apresentou contra mim, que seja julgado o mérito desse argumento. Porque eu acho que foi má fé dele, por exemplo. Eu acho que foi má fé dele. E aí eu quero que seja julgado improcedente no mérito esse pedido. Mas eu não quero correr, porque é aquela história, vocês já estudam direito já faz um tempo, sabe que não pode se garantir muito na cabeça do juiz. Então, eu não quero correr risco de ter minha falência decretada. Então, eu vou lá, deposito em juízo e contesto. Então, se o juiz, né, ao analisar a contestação, ele vê que eu tenho razão, ele extingue o pedido, extingue o processo com julgamento do mérito e tal. Mas imagina que ele não se convence das minhas alegações. Então, ele vai extinguir o processo, mas agora com base no depósito elisivo. Desse jeito, você não tem sua falência decretada, seja por uma coisa, seja por outra. É possível você fazer isso, sim. O que é que eu ia falar? Pronto, beleza. Isso é o depósito elisivo. Mas falando agora da contestação, que tem um detalhe muito importante também. Vocês já aprenderam já a resposta do réu, aprenderam o que é contestação e vocês aprenderam o que é reconvenção. Na reconvenção, é aquela história, é uma ação com base nessa ação. Eu estou sendo bem simplório no argumento, viu? Mas você faz um pedido na sua contestação, não é na contestação, é na reconvenção. Você agora está fazendo um pedido contra o autor daquela outra ação. Né? São ações paralelas, aquela coisa toda. Mas na contestação como é que chama? Da falência, de um pedido de falência, você pode fazer um pedido de condenação por danos morais na contestação. E o juiz conceder essa condenação de novo, julgando a contestação, julgando, no caso aí, o caso. Isso porque, né, a falência, o processo de falência, ela tem natureza híbrida. E híbrida justamente por causa disso, porque o réu pode fazer um pedido condenatório na sua contestação. Então, você pode sim fazer esse pedido. Atenção, não é qualquer pedido que é julgado improcedente que vai gerar dano moral, né? Dano moral ou qualquer um que seja. Não, tem que ter tido má fé, né? Porque aquela história, eu vou pedir falência daquele empresário porque ele é meu concorrente e eu quero prejudicar a imagem dele, aí eu faço um pedido, mesmo sem ter razão. Se ficar provada essa minha má fé, então eu posso sim ser condenado por danos morais. E a empresa, vocês aí talvez já tenham visto isso, né? A pessoa jurídica pode sim sofrer danos morais. Eu não vou aprofundar isso, vocês já estudaram isso.
Digam que sim. Pois se não, dê uma olhada. É sim possível a pessoa jurídica, como é que eu posso dizer, ter a seu favor uma condenação de danos morais. A seu favor no sentido que eu pessoa jurídica, sofri danos morais. Só se for objetivo, mas é dano moral, sim. Entendeu? Mas, enfim, então agora vocês já sabem. E beleza. Cadê que eu ia falar? Aí, beleza. Isso é importante falar da contestação, né, que é o processo de falência. E que mais? Isso daí é a parte inicial, ou seja, aí depois o juiz vai pegar a resposta do réu. Assim, só mais um detalhe que a gente viu lá em recuperação judicial, mas só para ratificar. É que o pedido de você pode fazer um pedido de recuperação judicial até o limite, né, desse prazo de contestação da como é que chama? Da falência. Seria um pedido de recuperação judicial incidental. Então, é o prazo limite para que você peça sua recuperação judicial, porque depois aí já é falência que vai ser pré-venta, e aí você não vai poder pedir recuperação judicial tendo uma falência em trâmite. Beleza. Tudo isso foi contestação, resposta do pedido e etc. Parece ser muita coisa, mas é tranquilo. Eu acho que sim. Aí agora vamos lá. O juiz ele vai analisar o pedido. E agora vamos dizer que ele realmente ele decreta a quebra do empresário, ou seja, ele decreta a falência do empresário. Porque se ele decretar, no caso, em termos de aula aqui, se ele julgar extinto o processo, então acabou. Mas se ele decretar a falência do empresário, aí agora a brincadeira começa para a gente, né? Nessa decretação de falência, aí o juiz nomeia o administrador judicial, usando os mesmos critérios que a gente já viu com relação a isso na recuperação judicial. É aquela mesma situação, pode ser nomeado qualquer pessoa, de confiança do juiz, né? Esse é o critério principal. Mas a lei dá aquela preferência para advogado, contador e administrador, mas podendo ser qualquer um. Pode ser nomeado uma pessoa jurídica para ser administradora judicial. Isso é importante. Agora, se foi nomeado uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica tem que indicar uma pessoa física para ficar responsável pelo processo. Porque aí citações e etc. vai ser para aquela pessoa física, né, vinculada à pessoa jurídica respectiva. Isso é importante sim, porque para que vocês fiquem sabendo aí que pessoa jurídica pode sim ser nomeada como administradora judicial. No entanto, tem essa particularidade que eu acabei de falar, que tem que nomear uma pessoa física responsável lá. Já vou adiantar que tem uma parte aqui que no slide de hoje que eu vou falar isso, mas já estou adiantando. Uma vez nomeado o administrador judicial, é ele quem vai ficar responsável pela massa falida. A massa falida, eu já venho até comentando isso nas aulas anteriores, ela é composta tanto da parte ativa quanto passiva do empresário, que agora está falido. Então, vai ter lá tanto os créditos e o ativo, né, bens que ele tem, etc., e também o passivo, as dívidas. Essas dívidas vão ser justamente as que vão ser administradas pelo administrador judicial, né? Porque vão ser elas que vão ser pagas e tal. Outra coisa que acontece é o seguinte, isso é até pouco mencionado nos livros e etc., mas é também de grande importância a gente mencionar isso. É que é o seguinte, existe a massa falida, né, ativa e passiva, e existe também, pode falar, uma massa falida subjetiva. Por que subjetiva? Porque os credores também vão compor, pode-se dizer que vão compor essa massa falida. E os credores também vão ser, de certa forma, administrados pelo administrador judicial. Administrado no sentido que o administrador judicial vai ter que se relacionar com ele, autorizar pagamento e etc. e tal. Né? Então, isso aí tudinho vai ser incumbência do administrador judicial.
falei já agora do administrador judicial, tal. É, mas agora, antes de prosseguir na parte, agora vou voltar a acompanhar o slide aqui. Antes de prosseguir na parte da sentença e do trabalho do administrador e daí para frente, das dívidas principalmente, deixa eu falar um instituto que surge com a decretação de falência. Ou seja, na hora da decretação de falência, na sentença que decreta a falência do empresário, surge esse instituto, que é chamado de termo legal de falência. O termo legal da falência, melhor falando, é um prazo, né, que é estabelecido anterior à decretação da falência, e dentro desse prazo, todas as operações, todas as transações dentro desse prazo vão ser analisadas e avaliadas para saber se houve algum tipo de fraude ou alguma manobra, né, para que haja menos dívida. Não menos dívida, porque dívida é natural, mas, vamos dizer assim, para que haja algum tipo de fraude. A palavra é essa mesmo. Então, já existe na lei um prazo, né, que determina que dentro desse prazo vai haver uma análise mais rigorosa dos atos que foram lá efetuados. Esse prazo é chamado de termo legal de falência, né? E aí deixa eu agora destrinchar um pouquinho, falar sobre esse termo legal de falência. Olha, eu vou explicar ele todinho, ele está no slide e tudo. Eu até gosto de ver o pensamento dele, mas eu não quero que vocês fiquem assim, descabrados, meu irmão, isso é muito difícil. Não é muito difícil. E como é que chama? Apesar de eu achar interessante, eu não vejo isso sendo muito cobrado. Eu posso cobrar porque eu sou mal. Não sou mal, não. Mas, enfim, eu estou tranquilizando você em termos de prova. Aí eu não vejo isso ser muito cobrado, esse termo legal da falência. Mas é bom saber. Porque eu sei, aí eu digo, por que eu gosto de estudar esse termo? Porque a contagem dele depende do tipo de pedido de falência. A gente viu que existem fundamentos, né, que motivam o pedido de falência. Então, com base no fundamento respectivo, é que aí altera a forma de contagem desse termo. A forma de contagem não, mas o prazo inicial desse termo. Pronto. Isso é mais técnico. E aí vamos começar a analisar como é que isso acontece e como é que é esse negócio. Vamos usar primeiro a impontualidade injustificada. Se o pedido for fundamentado na impontualidade injustificada, o prazo para ser contado o termo legal de falência, o prazo inicial, ele é a partir do primeiro protesto por falta de pagamento. Não é do pedido, não. Aí é que está. Porque o pedido acontece depois, né? Você protesta, não paga e depois você faz o pedido de falência. Não. É a partir desse protesto é que começa o termo legal de falência. Agora, pensa aqui. Eu não vou fazer a conta, não, porque matemática não segue para a gente. Mas a gente está no dia 14. Pá, foi hoje o protesto. Vamos supor que o pedido de falência foi só, vamos viajar no futuro, foi só no dia 20, vamos supor. Então, a partir do dia 14 é que vai contar esse prazo inicial. Esse é o termo inicial. E a partir daqui é que vai contar o termo legal de falência. Eu digo, gente, mas vai contar como? Ele conta para trás. Entendeu? É como eu falei, são os atos anteriores ao pedido de falência. Nesse caso aqui, tendo como marco o protesto. Então, vai contar quanto tempo para trás? 90 dias. Esse é o termo legal de falência. É 90 dias para trás. E aqui, com base na impontualidade justificada, conta a partir do primeiro protesto por falta de pagamento. Então, dentro desse prazo aqui, de 90 dias, tudo vai ser analisado, né, com maior rigor até para saber aí se houve algum tipo de fraude ou manobra, enfim. Quem vai fazer essa análise é o administrador judicial, que vai pegar toda a documentação, a contabilidade, etc., para poder chegar aí e saber se houve algum tipo
né, para desviar bens, aquela coisa toda. Mas aí a gente analisou primeiro como é que chama, poxa, em pontualidade injustificada. Agora vamos pegar um outro fundamento que a gente pode usar para pedir a falência do empresário, que são os atos de falência. A gente já viu que os atos de falência estão lá enumerados em lei. E se a gente pedir a falência com base nos atos de falência, o marco inicial para o termo legal da falência é o pedido de falência. Aí sim, é o pedido de falência, conta 90 dias para trás. Pronto. Contando 90 dias para trás, dentro desse prazo, tudo vai ser analisado como agigou e etc. e tal. A execução frustrada também seria o pedido da falência e tal. Mas eu quero agora ir para a parte que eu acho mais interessante, que é quando há convolução e falência. Né? Convolução e falência é resgatando o que a gente viu da recuperação judicial. Vamos supor o seguinte, que a pessoa, né, o empresário, ele está como é que chama? Num plano de recuperação, ele está passando pela recuperação judicial, e aí ele descumpre uma obrigação do plano. Lascou. A gente já viu que faz a convolução e falência. Fazendo essa convolução, né, acontece a falência. Mas aí vai ser a partir de quando que como é que chama? Que vai ser realizado o termo legal de falência, né? Qual é o marco inicial para isso? E aí eu quero chamar vocês para, como é que chama? Raciocinar comigo. Vamos pegar a história desde o começo. A gente está em 2020, né? Mas vamos lá. Então, vamos botar 2018, né? Segundo semestre de 2018, o empresário foi e pediu a recuperação judicial. 2018 aqui. Aí teve a análise do pedido e foi implantado como é que chama? O plano de recuperação. Ainda em 2018. Vamos supor que foi tudo ok. Então, ainda em 2018, começou a recuperação mesmo. A gente viu que uma vez que começa, a recuperação ela tem 2 anos de vida, o processo de recuperação, né? Ela tem 2 anos de vida. Então, vamos lá. Ele pediu no segundo semestre de 2018. Nesse mesmo período, foi aplicado, né, a recuperação. E aí, ele está cumprindo tudinho. Sendo que agora, né, ainda no primeiro semestre de 2020, ou seja, está perto de completar os 2 anos, mas ainda não completou. Mas agora, ele desanda e termina descumprindo as obrigações do plano. Nessa hora, fez a convolução em falência. Pronto, beleza. Então agora o processo deixou de ser de recuperação para ser falência. Mas e aí, o termo legal da falência vai ser contado a partir de quando? Aí eu digo, ele não pediu a recuperação em 2018? Pronto. É a partir da data do pedido de recuperação que vai correr 90 dias para trás, e dentro desse período vai ser o termo legal da falência. Então vocês veem que ele pode voltar bem muito, né? Se for sob a hipótese de convolução e falência. Pronto, é isso aí, é o termo legal da falência. Ele não é muito perguntado, como eu falei, mas eu gosto até de falar sobre ele. E vamos embora. Atenção também, eu só queria frisar um detalhe. E o termo legal, dentro do termo legal da falência, como eu falei, os atos que foram lá efetuados, as transações e tudo mais, vão ser fiscalizadas e etc. No entanto, nada impede que algo anterior a esse período seja também fiscalizado e, porventura, seja questionado aí pelo administrador judicial ou até mesmo pelo Ministério Público. Eu já conheço falências que, um ano antes da decretação da falência, como é que chama? Foi anulado um ato por causa que o administrador judicial já considerou suspeito. E, de fato, ele levou aí uma ação anulada. Isso foi na lei antiga, viu? Porque hoje em dia
essa ação anulatória, ela foi substituída, né, por uma, como é que chama? Poxa, acabei de esquecer de novo. Estava com ela na cabeça aqui. Para uma ação revocatória, tá aí. Então, a ação anulatória não é mais interposta pelo administrador judicial, é ação revocatória. Muda alguns efeitos e tudo mais, mas não vou falar disso agora, não. Então, de fato, foi anulada uma transação que foi até de uma transação bem, como é que chama? Bem robusta, vamos dizer assim, e aí isso foi considerado anulado, né? Um abraço para quem estava no meio. Enfim, isso é só um detalhe, mas um detalhe importante, principalmente na prática de vocês. Se vocês forem atuar em falência. Ou mesmo que não atuem, vocês têm que saber essas coisas, porque a situação não é tão boa. Eu mencionei aqui no slide, isso aqui, na moral, eu chovi no molhado, mas eu coloquei aqui que dentro do processo de falência, o juiz também tem o poder geral de cautela. Vocês acho que já sabem o que é isso, é mais processo civil do que direito falimentar. O poder geral de cautela é um poder inerente ao juiz dentro do processo, que faz com que ele mantenha, ele preze pela eficiência do processo, eficiência e eficácia do processo. Então, o juiz pode, como é que chama, determinar medidas que visem, como eu falei, assegurar a eficiência do processo, podendo, no caso da falência, até decretar prisão preventiva do empresário, caso seja comprovado aí aquele negócio de crime falimentar e tudo mais. E, obviamente, também sem esquecer a parte do direito penal, do Código Penal e Processo Penal, que fala sobre a prisão preventiva. Então, encaixando a situação nesses requisitos, o juiz pode sim decretar a prisão preventiva do falido. Isso se aplica, ou melhor, isso se, como é que chama? Isso ocorre através do poder geral de cautela, né, que é do juiz. Eu estou olhando para cá porque meus cachorros estão doidos. Eu não sei o que porra eles estão hoje, desculpa aí. Mas meu irmão, eles estão me atrapalhando que só molesta. Mas é a vida. Estão querendo brincar. Voltando para cá, antes que eu me perca de novo. Não é, eu fico olhando para cá direto, pô. É que eles estão saindo, aí volta, aí agora um querendo brincar com o outro já derrubou o meu travesseiro, tá deitado em cima dele. É a vida. Como é que chama? Voltando para cá. Aí o poder geral de cautela é também possível, ou melhor, o juiz mantém esse poder geral de cautela. Vou abrir um parênteses aqui com esse negócio do poder geral de cautela. Há um tempo danado atrás, tinha aquele programa, não, esse programa acho que ainda existe até hoje, é aquele Pânico, né? O Pânico na TV. Eu não assisto não, mas eu sei que existia. Que aqueles cabas, meu irmão, eles eram doidos de pedra. Eles até forçavam a barra, aí minha opinião, em algumas situações que eu não gostava não, mas tinha outras que eu gostava, eu achava engraçado. Mas não era muito, eu achava que eles forçavam a barra um bocado. Enfim, não vou entrar nesse mérito, depois a gente conversa sobre isso. Mas teve um negócio que eles fizeram que foi engraçado, mas ao mesmo tempo serve para a gente refletir justamente sobre esse poder geral de cautela. Você se lembra de Clodovil, né? Espero que sim. Era um apresentador que terminou sendo deputado foi deputado. Clodovil era muito inteligente, viu? Porque eu critico o fato da gente terminar elegendo, a gente que eu digo Brasil, população, elegendo uns cabas que não tem nada a ver para ser político. Né? Um cantor e não sei o que tá lá. Algumas vezes sim, o caba é bom para ser deputado e etc. Mas outras vezes, sinceramente, vocês sabem, acho que sabem do que eu estou falando. Não de quem eu estou falando, não estou aqui apontando dele para ninguém, não. Mas, aí, principalmente, vereador, então, chega aí uma piada, às vezes, os eleitos, como é que chama? Os candidatos. Mas, enfim, Clodovil, ele era apresentador lá de um programa de televisão, se não me engano, no mesmo canal do pessoal do Pânico na TV. Mas aí tiraram a brincadeira com ele e ele não gostou. Aí ele entrou com ação judicial, pedindo uma cautelar de distanciamento, pedindo uma liminar aí para que eles não importunem, como é que chama, Clodovil.
Aí o juiz deu a título de liminar e através do Poder Geral de Cautela, ou seja, isso não foi um pedido específico, foi o juiz que julgou que isso iria, como é que chama, ser bom para o processo. Aí julgou uma distância mínima. Vamos supor aí, eu não sei, não me lembro, tá 150 metros. Então esse pessoal do pânico não podia chegar a 150 metros de distância de Clodovil. O que foi que eles fizeram? Eles conseguiram lá um pau, assim, que tinha 150 metros. Aí eles ficavam medindo, botavam esse pau assim de distância, ficavam medindo e começavam a tirar onda. Aí eu digo, meu irmão, doido, isso não existe. Aí, lógico que não deu efeito. Aí o juiz alterou, como é que chama? O pedido, né? A punição. Aí, enfim, também não deu jeito porque eles driblaram isso até que chegou na parte do dinheiro. Ou seja, se fizer isso, vai pagar multa. Aí eles pararam. Isso é só para ilustrar o poder geral de cautela, que o juiz pode sim trocar essas decisões visando a finalidade do processo, a eficiência e tal. Voltando para cá, isso serve de reflexão. Faz parte da matéria. Falei aqui da prisão, beleza? A sentença de falência, obviamente, ela vai ter que ser pública, né? Como todo ato processual. E vai haver, sim, a publicidade dessa sentença, né? Como é que chama? Só que a gente já falou sobre isso em termos da recuperação judicial. Eu falei que a recuperação judicial vai ser citada através de ofício, citada não, através de ofício vai ser indicado lá que o empresário está em recuperação judicial. Aqui também acontece isso. Vai ser comunicada à junta comercial que o empresário tal teve sua falência decretada. Por quê? Porque a junta comercial vai ter que fazer uma alteração no registro lá do empresário, colocando a expressão falido. Na recuperação judicial, ele colocou a expressão em recuperação. Agora vai ser falido. E pronto. Aí vai ter que fazer essa alteração lá na junta comercial. Com a sentença de falência, o juiz vai mandar também ofícios para, por exemplo, cartórios de imóveis e etc., para que aí esses cartórios indiquem se existem bens do empresário respectivo, como é que chama, registrados, né, na cidade, etc., para que aí haja um controle dos bens do empresário que agora está falido. Se for sociedade empresária, a mesma coisa. Se for empresário individual, pior ainda, né? Que aí vai pessoalmente lá nos bens dele. Mas, como é que chama? Os sócios, né, no tocante aí à falência, eles também são atingidos. Agora, vai depender aí do tipo de sócio que é. Vocês já estudaram isso até mesmo comigo lá atrás, com relação à classificação da responsabilidade dos sócios. Eles podem ter responsabilidade limitada ou ilimitada. Se o sócio tiver responsabilidade ilimitada, então ele vai falir junto com a empresa. As mesmas consequências que a empresa vai sofrer, ele vai sofrer também. É como se ele fosse o falido. E é isso mesmo, ele vai falir mesmo. Então, isso para quem tem responsabilidade ilimitada. No tocante a quem tem responsabilidade limitada, aí não. Aí, teoricamente, né, na prática, mas em muitas situações, essas pessoas não falem. Não falem no sentido de não são falíveis. Porque o sócio é uma coisa, a empresa é outra, né? E a responsabilidade está limitada. Então, esses sócios não vão ter sua falência decretada. No entanto, como é que chama? Eles podem sim ser atingidos pela falência e ter até falência decretada, caso seja provado algum tipo de fraude ou de ação que foi investigada e que terminou envolvendo esses sócios. Tanto os credores quanto até mesmo o Ministério Público pode entrar com uma ação, né, pedindo a investigação aí dos sócios e tal. Essa ação prescreve até em 2 anos depois da decretação de falência. Beleza. Isso aí é importante, até para que a gente
saiba aí qual a relevância aí dos sócios ou melhor, não a relevância, mas o quanto atinge os sócios nessa decretação de falência. O empresário individual e os sócios com responsabilidade ilimitada, eles entram em falência, né, total, e aí eles se equiparam à própria empresa falida. É um entra e sai da moléstia. Como é que chama? Beleza, eu estava falando dos sócios e tal. Na falência, ainda existe a Assembleia Geral de Credores. Essa Assembleia Geral de Credores pode ser sim convocada. Ela vai ter uma atuação bem diferente da atuação que ela tem na recuperação judicial. Porque na recuperação judicial é na Assembleia que pode o plano ser mudado, ser aprovado ou não, né, e etc. Mas aqui não, aqui, como eu falei, é muito mais objetivo o objetivo assim, mais direcionado do objetivo, para não repetir a palavra. Você, aqui o administrador judicial vai pegar os bens, vai vender para pagar todo mundo e pronto, é por aí. Então, mas a Assembleia Geral de Credores pode existir, por exemplo, imagina o empresário, ele tem ativos, né? Ele tem bens para serem vendidos. Só que aí é aquela história que eu disse a vocês, acredito que ela passada, que os bens, né, seja no processo de falência quanto de recuperação, a regra é que eles sejam vendidos através de leilão, propostas fechadas e pregão. Mas eles podem ser vendidos de outra forma, entendeu? Mas para isso é preciso pedir autorização ao juiz. No caso aí, o administrador judicial pede autorização ao juiz. No entanto, a lei permite também que seja convocada uma Assembleia Geral de Credores para os credores na Assembleia debaterem sobre isso, ou seja, decidirem uma forma de venda, no caso aí, diversa daquelas previstas em lei. Então, pode sim a Assembleia Geral de Credores ser convocada para falar sobre essas situações. Outra função da Assembleia Geral de Credores no processo de falência é a formação de como é que chama? Comitê de credores. Cadê meu cachorro? Oxi, sumiu. Enfim, a formação de um comitê de credores. Não é obrigatório esse comitê, nem na falência, nem na recuperação, mas é permitido. E é na Assembleia Geral de Credores que vai ser, né, decidido quem vão ser os membros desse comitê de credores para representar os credores. Vai ter um credor, vão ser 3 membros. Um membro dos credores trabalhistas, um das garantias reais e outro dos quirografários. Pronto. Então, com 2 suplentes cada. Então, como é que chama? O comitê de credores vai ser formado por esses 3 membros, né, e vão ser eleitos aí em Assembleia Geral de Credores e tal. Qual é a função do comitê de credores? O comitê de credores tem uma função de fiscalizar o administrador judicial. Então, agora vai ser o comitê fiscalizando o administrador judicial e também se comunicando com o juiz e prestando qualquer auxílio que até mesmo o administrador judicial possa pedir. O que mais falei? Uma curiosidade que eu acredito também já ter falado para vocês, porque é até um tanto lógico. A gente está falando da sentença de falência. Eu estou ainda destrinchando tanto a sentença quanto os efeitos dela, né? Então vamos pensar na sentença de falência. A sentença pode ter duas consequências, que a gente também já viu até hoje. Uma é denegar o pedido de falência, que aí acabou o processo, e a outra é falir o empresário, né? Como é que chama? E aí começar a falência em si e tal. Se a sentença denegar o pedido de falência, qual é o recurso que é possível ser interposto? É a apelação, porque nesse caso a sentença extinguiu o processo. Mas
uma curiosidade interessante. Se a sentença decretar a falência do empresário, então o processo não foi extinto. Pelo contrário, agora é que ele está continuando mesmo. Então, nesse caso, cabe agravo de instrumento e não apelação. Apesar de ser uma sentença, não é uma apelação, é um agravo de instrumento, porque ela não extingue o processo. Ela, né, continua ele lá. Isso é um aspecto também processual, mas que vale, sim, a curiosidade, para que vocês aí não fiquem perdidos em nada. E vocês já estudaram, acredito, recurso, não foi em processo civil, todo mundo está fazendo assim, então. E aí é bom para que vocês raciocinem e tal. Lógico que eu botei até aqui embargos de declaração, cabe, né? Qualquer que seja a sentença, aí, então não tem problema. Deixa eu falar aqui. Eu fiz uma crítica, na verdade é uma crítica de um livro aqui, porque na verdade a lei ela menciona empresário, mas esse termo empresário indica tanto a sociedade empresária quanto o empresário individual. Aí eu peguei de um livro que menciona que às vezes isso causa confusão. Na minha opinião, ele está dizendo aqui que era melhor que fosse separado dos termos. Até eu discordo disso aí. Eu digo, não, eu acho que é trabalho da gente, né, como jurista e tal, fazer essa interpretação, ter esse trabalho de interpretação. Contanto que não vá também confundir a gente demais, aí, como é que chama? É possível sim a gente fazer essa interpretação. É só um comentário. Beleza. Então o empresário faliu. E agora vai acontecer com ele uma coisa que eu já venho falando também nas aulas que a gente está tendo sobre essa lei de falência. Uma vez que, agora pensando em sociedade empresária, uma vez que a sociedade empresária ela tem sua falência decretada, ela vai ser dissolvida. Né? Eu falei já antes que um dos efeitos da falência é tirar o administrador, ou o empresário, no caso, da administração da empresa. Tira ele, agora entra o administrador judicial, e vão ser vendidos os bens tal da empresa para que seja pago os credores. E nesse caso aqui, há sim a dissolução da empresa falida. Ela é fechada e tal. É aquela história. Vou abrir um parênteses aqui. Existem situações que é melhor, até para a própria empresa, ela se manter funcionando. Porque vamos supor que ela está arrecadando uma quantia pequena, mas que já dá para ficar pagando aqui um credor ali, outro acolá. Ou que você, né, com ela funcionando, os bens que estão sendo utilizados, eles não caem em deterioração. A gente sabe que às vezes é muito melhor estar com a coisa funcionando do que estar com ela parada, que aí o estrago é maior. Carro mesmo. Por sinal, meu irmão, eu vou ter que ligar meu carro e andar com ele de algum jeito, porque não posso deixar ele parado, né? Vocês sabem, carro parado ele termina se lascando, meu irmão. Desculpa aí. Mas isso é minha preocupação. Enfim. Então, às vezes é até mais proveitoso deixar a empresa funcionando, né? Contanto que as dívidas não saiam se acumulando mais e mais. Mas isso aí vai ser decidido no caso concreto e tudo mais. No entanto, essa empresa não quer dizer que ela vai melhorar e vai voltar. Não, não, não. Se ela faliu, vai fechar. Entendeu? Fechou, acabou a empresa. E é isso que acontece, a dissolução da empresa. É aí que eu falei, atinge os sócios em caso de responsabilidade ilimitada ou não, em caso de sociedade limitada, ou de responsabilidade limitada. Está tudo aqui escrito. Outra coisa que eu também já mencionei, mas agora sim está aqui expresso, é que o empresário individual falando, ele, na hora que é decretada a falência dele, ele fica inabilitado para continuar sendo empresário durante o processo de falência. Quando a falência é decretada, até a extinção dela, com sentença, né, que extingue as obrigações, né, transitada em julgado aqui, durante esse período todo, ele não pode exercer atividade empresarial. Ele é empresário individual.
Mas também se aplica essa consequência aos sócios com responsabilidade ilimitada. Eu acabei de falar que o sócio de responsabilidade ilimitada se equipara aí a um empresário individual em termos dos efeitos da falência. Então, esse é um deles. A pessoa, no caso aí, seja sócio com responsabilidade ilimitada ou empresário individual, não vão poder exercer atividade empresarial até haver uma sentença, a partir da decretação de falência, até haver uma sentença que extinga as obrigações aí com transitado em julgado e tal. Esse prazo pode até ser prolongado. Por quê? Se o empresário ele cometeu o crime falimentar e foi condenado a isso, então ele não vai poder ser empresário até 5 anos após a extinção de punibilidade. Não é após a extinção da falência. Ele vai cumprir a pena, seja qual for, e aí, depois da extinção de punibilidade, 5 anos vão ser contados para que ele volte a ser empresário. Vocês sabem o que é extinção de punibilidade, então eu não vou falar nisso aí, que isso aí é direito penal, mas que também se aplica à lei de falência. Eu estou me empolgando só aqui, mas eu não quero, porque agora eu estou num tópico aqui que, se eu começar a falar, era bom ir até o final. E aqui a gente não vai ter o tempo todo. Então, vamos fazer o seguinte. A gente começou um pouco mais cedo essa aula hoje. Eu vou acabar relativamente mais cedo também, né? Vai ser elas por elas. Porque a partir daqui, a gente começa na outra aula. E aí termina esse slide, que esse slide é maiorzinho um pouquinho. E talvez até já comece o outro slide. Então, onde foi que eu parei aqui? Eu falei aqui na inabilitação empresarial, ou seja, quando o empresário ele perde o direito de ser empresário durante o processo de falência. Como é que chama? E agora eu vou entrar aqui na parte da administração dos bens, ou seja, porque o empresário que faliu, ele vai sofrer consequências até mesmo na administração dos bens dele, entendeu? Dos bens pessoais dele. E é aí onde eu vou parar. É só para que vocês me lembrem, se caso eu fique perdido na aula que vem. Beleza. Isso aí eu vou parar aqui. Pronto, beleza. Agora, deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu acredito que eu falei isso na primeira aula que a gente foi falar de falência, mas por via das dúvidas, vou falar de novo. O processo de falência, pense agora numa visão panorâmica do processo de falência. Agora vamos pensar ele aqui. Aqui a gente fez o pedido de falência. Nesse pedido de falência, até a decretação de falência, esse prazo aqui é chamado de período pré-falimentar. Então, do pedido de falência até a decretação de falência é a fase pré-falimentar. Então, aqui, ó, pedido, decretação. Aí agora a gente está da decretação até a sentença, né, que vai extinguir o processo de falência. Decretação de falência até a sentença que extingue o processo de falência. Esse período aqui é o período falimentar. A gente tem um período pré-falimentar e um período falimentar. Aí agora, né, é decretação até sentença. Agora, a gente tem, depois da sentença, até um tempo posterior, que pode chegar aí até esses 5 anos após a extinção de punibilidade e tudo mais. Esse período que às vezes tem obrigações e às vezes até consequências da falência no tocante a um empresário, mesmo após a sentença que termina a falência, esse período é chamado de período pós-falimentar. Por que eu fiz isso aqui tudinho? Porque eu quero mostrar para vocês que o processo de falência como um todo, essa visão panorâmica, ele tem 3 fases. É a fase pré-falimentar, a fase falimentar e a fase pós-falimentar. Isso é importante ter, até mesmo para que a gente entenda todo o percurso que a gente está tendo. Agora, hoje, a gente começou a fase falimentar. Até o começo da aula de hoje, a gente estava ainda na fase pré-falimentar.
porque a gente tinha feito o pedido, foi a contestação hoje, depósito elisivo, aquela coisa toda, e aí o juiz julgou, sim, a falência e decretou a falência. Então, começou a fase falimentar. E aqui a gente está vendo as consequências aí, justamente dessa sentença declaratória de falência, que está aí surtindo seus efeitos e tal. Então, meus caros, é isso aí. Eu estou aqui na parte de administração dos bens, deixa aqui, beleza? E aula que vem a gente continua. Vocês aí se cuidem, todo mundo estuda também, tá lá, aquela coisa toda. Beleza? Alguma dúvida? Eu sei que tá todo mundo sem dúvida. Não, eu não tô brincando. Mas é isso aí. Eu vou desligar aqui para parar a gravação e vou depois também encerrar aqui nossa reunião. Vocês querem continuar a gravação ainda? Alguém falou alguma coisa? Cadê? Não o quê? Ah, sim, não sem dúvida. Entendi agora. Beleza, vou desligar aqui. Tchau, tchau.